Agora eu vou apresentar para vocês quais são as principais pragas e doenças da cultura da alface. Nós temos como as principais pragas o trips, a mosca branca e o pulgão. Por que essas três pragas elas se configuram como as principais pragas da cultura da alface? Porque elas são vetores de viroses, né? A cultura da alface é acometida por algumas viroses, que nós vamos ver logo em seguida, e essas pragas são vetores dessas viroses. Então, para o controle das viroses, é necessário também que a gente controle as pragas. Pragas estas que muitas vezes podem infectar as plantas com viroses ainda na fase de mudas. Por isso que eu disse a vocês na aula passada que muitos produtores terceirizam a produção de mudas, né, para produtores especializados em produção de mudas, porque esses possuem estruturas mais adequadas, né, estruturas mais tecnificadas, né, protegidas por tela anti-afídio, que impede a passagem desses vetores para dentro da casa de vegetação e, consequentemente, impedem a infecção das plantas por virose. Logicamente, essas pragas também causam danos, né, às folhas, às plantas da alface, e por isso também a gente tem que controlá-las. As técnicas de controle vocês já devem ter visto na disciplina de entomologia aplicada. Outras pragas que são importantes, né, na cultura da alface, que necessitam ser controladas se estiverem causando prejuízo à cultura, é a lagarta-rosca, grilos, paquinha, lesmas e caracóis. Essa é uma praga que em determinadas épocas do ano e regiões ela é bastante importante, né, porque as lesmas e caracóis comem as folhas, né, e causam problemas na qualidade do produto. Geralmente essas pragas são controladas por iscas, né, que atraem essas pragas e muitas vezes depois elas são retiradas por catação. Uma outra praga é a lagarta militar, a vaquinha verde ou brasileirinha e o besouro preto. E vocês já devem ter visto métodos de controle dessas pragas nas disciplinas apropriadas para isso, como é a disciplina de entomologia aplicada. Com relação às doenças da alface, né, as principais doenças são o dumping off, a septoriose, a podridão de esclerotínia, né, também o mofo branco, né, e a murcha de esclerotínia, denominada dessas formas, o míldio, a queima da saia e a podridão mole. Né. Então todas essas doenças podem surgir nos cultivos de alface. Né. O míldio é uma das que surgem mais na época de outono e inverno, né, que se desenvolve sob temperaturas mais baixas e necessitam de manejo, necessitam de ser controladas, né, de acordo com as técnicas de controle que vocês devem ter visto na disciplina de fitopatologia. Com relação às viroses, né, a principal virose é o LMV, né, o mosaico da alface, Lettuce Mosaic Virus, e é causada por um vírus, né, que são transmitidos tanto pelas sementes, então plantas infectadas por sementes podem transmitir LMV, quanto por pulgões. Então é por isso também que a gente não deve salvar sementes de alface, mesmo a alface sendo uma planta autógama, porque o LMV é transmitido pelas sementes. No Brasil é a virose de maior importância, né? E os sintomas dessa virose incluem um mosaico e deformação foliar. Com isso a planta vai apresentar um crescimento severamente reduzido. O controle, né, dessa doença seria o uso de sementes livres do vírus, né, a utilização de cultivares resistentes, né, algumas cultivares são resistentes ao LMV, a eliminação de plantas daninhas hospedeiras e, logicamente, né, o controle dos vetores, o controle dos pulgões. Uma outra virose é a vira-cabeça, né, que é uma virose transmitida por trips, né, muitas vezes ainda na fase de muda
e o sintoma só vai aparecer de 7 a 20 dias após a infecção, né? E muitas vezes, quando infectada na fase de muda, o sintoma só vai aparecer lá no campo depois de transplantado. E é bastante característico, né, esse bronzeamento, esse amarronzeamento de algumas folhas, tá? E aparece mais essa virose em plantas novas ou mal nutridas, né? Então, os sintomas aparecem com mais severidade e de uma forma mais rápida. Os nematóides, né, no caso aqui os nematóides de galhas, né, são um problema na cultura da alface. Existem algumas variedades sendo desenvolvidas, resistentes, mas no mercado ainda a maioria não é resistente. Então nós precisamos fazer um manejo, né, vocês já devem ter visto, né, sobre o manejo de nematóides na disciplina de fitopatologia. Nós devemos fazer o manejo desses nematóides. Alguns distúrbios fisiológicos, né? O tip burn nós já comentamos sobre eles, né? Na verdade são doenças fisiológicas, né? Causadas por condições climáticas, né? No caso aqui o tip burn seria a queima dos bordos das folhas mais novas, que é causado por um desequilíbrio no fornecimento de cálcio, é causado por uma deficiência de cálcio nessas folhas novas. Como nós comentamos na aula passada, as folhas mais velhas da alface têm uma transpiração maior, então quando sob temperaturas elevadas, né, devido a essa maior transpiração, a água absorvida pelas raízes, né, a água com nutrientes, sobe e tem um caminhamento preferencial para as folhas mais velhas, e as folhas mais novas ficam deficientes em cálcio, principalmente as pontas das folhas mais novas. Danos causados por frio, né? Então aqui nós podemos ver danos, né, causados por frio, né, em folhas de alface, quando a temperatura chega a condições extremas para a cultura. O pendoamento precoce, que seria, né, plantas jovens que emitem, né, a sua inflorescência. Então aqui nós observamos um crescimento, né, que faz com que a planta perca as suas características comerciais, né, e dá para a gente inferir aqui pelo tamanho das folhas que essa planta era uma planta jovem, por isso que nós chamamos de pendoamento precoce. Lembrando que o pendoamento precoce ele é causado por dias longos, então por fotoperíodo longo, e se for associado com a temperatura elevada, ele acontece de forma mais antecipada ainda. Pois bem, uma vez produzida a alface, né, a alface ela é colhida quando as plantas atingem o máximo de desenvolvimento da cabeça, né, estando as folhas ainda macias, ainda tenras, né, sem haver nenhum indício de florescimento. Então, como eu disse para vocês, a planta não pode ter nenhum indício de florescimento, porque quando ela já tem indícios de florescimento, essa planta já tem um acúmulo de látex e ela fica muito ruim para o consumo, ela fica imprópria para o consumo. O comércio de hortaliças ele tem cada vez mais exigido produtos de qualidade. Então, esse produto ele tem que ser colhido, né, de forma que o consumidor observe esse produto e identifique que é um produto de qualidade, né? E geralmente os principais atributos para qualidade em alface é a cor, o tamanho, a forma, a presença ou não de defeitos e a presença ou não de deteriorações. Para isso, né, existe a classificação da alface nos entrepostos, né? Então, ao chegar nos entrepostos, a alface ela precisa estar classificada, né? Então, os produtores precisam fazer a classificação dessa alface. E eu vou mostrar para vocês como que é a classificação da alface para ser comercializada nos entrepostos. Então, primeiramente, a alface ela é classificada em 5 grupos, tá? Que diferem um pouco da classificação
proposta pelo professor Maluf, que nós vimos na primeira aula. Essa é a classificação do CEAGESP, né, para comercialização no CEAGESP. Ela é classificada em grupo Crespa, grupo Mimosa, grupo Lisa, grupo Americana e grupo Romana. Em seguida, ela é classificada como subgrupo se ela é de coloração verde, né, totalmente verde, ou se ela é de coloração roxa. Depois é classificada com relação à hidratação, né, e aí recebe uma nota de 4 a 1. Então 4 seriam plantas totalmente túrgidas, né, e à medida que essas plantas estão mais murchas, elas vão recebendo nota 3, nota 2 e nota 1. Logicamente, né, as alfaces do tipo 2 e 1 nem poderiam ser comercializadas. Então ela vai depreciando o valor do produto se nós tivermos produto nessas condições. Com relação à limpeza, também recebe de nota 4 a nota 1. Então 4 é uma alface totalmente limpa e 3 com a presença de pequenas manchas de sujeira, 2 com um número maior e 1 é uma alface bastante suja. E de acordo com a presença de defeitos graves e defeitos leves, então com a porcentagem de defeitos graves e defeitos leves, a alface vai ser classificada em uma categoria de qualidade. São considerados defeitos graves na cultura da alface a descoloração, então manchas descoloridas, né, que perdem a cor característica, a cor padrão daquela cultivar de alface, a presença de lesões, né, em muitos casos lesões de doenças, né, a presença de podridões, cabeças deformadas, né, cabeça sem o coração quando a planta é praticamente arrancada e não cortada, né, a presença de queimaduras e a presença de inflorescência, né, então espigada seria com a presença de inflorescência. São considerados defeitos leves a presença de organismo vivo, né, folhas deformadas, danos mecânicos, a presença de brotos laterais e a presença de manchas. E aí, em função dessa porcentagem, né, nós vamos ver em seguida, ela vai receber uma classificação. A classe da cultura da alface, né, das plantas de alface, ela é dada de acordo com o peso das plantas de alface. Então, o peso de uma planta. Então, tem a medida do peso inferior, a medida do peso superior. Então, plantas menores que 100 gramas recebem a classe 5. Plantas entre 450 gramas e 500 gramas, a classe 45. E aqui vocês têm então a tabela de todas as classes de alface. Então, em função, né, das características dessas plantas, né, de limpeza, hidratação e da porcentagem de defeitos graves, né, e porcentagem de defeitos leves, essa alface vai receber uma classificação de categoria extra, categoria 1 e categoria 2. Quanto maior o número de defeitos, menor é a qualidade dessa alface. Então, menor vai ser a remuneração paga pelo atravessador, por quem está comercializando essa alface nas companhias de entrepostos. Então, para ser de categoria extra, a alface pode ter até 1% de podridão, ou até 1% de lesões, até 1% sem coração, enfim, até 1%, desde que some no máximo até 2% de defeitos graves e até 5% de defeitos leves, um ou outro, de forma que no geral o total geral pode ser de até 5, não seria a soma dos dois, não seria até 7, seria até 5. Né? Da mesma forma, para a categoria 2, é até no máximo 3% de defeitos graves
né, até 10% de defeitos leves, de forma que a soma geral seja de no máximo até 10%. E para a categoria 2 seria de no máximo até 15%. E aí esse rótulo ele vai assinalado no engradado, né, para comercialização da alface. Então aqui seria um rótulo, né, de como o rótulo é preenchido, né, para comercialização no CEAGESP, no caso. Então a identificação do produtor, os registros do produtor, o grupo, o subgrupo, a categoria, a classe que essa alface se classifica. É importante destacar para vocês que a alface, na hora da comercialização, da colheita e comercialização, ela não pode ser colocada, o corte, onde foi feito o corte, em contato com as folhas das plantas da parte inferior do engradado. Então nós chamamos que nós temos que colocar cabeça com cabeça, ou seja, as duas partes aéreas em contato. Porque se eu colocar essa parte aqui, onde foi realizado o corte, em contato com as folhas da cabeça que está embaixo, a exudação de látex desse local aqui de ferimento vai provocar queimas nas folhas, né, e consequentemente degradação do produto colhido. Então, mostrando para vocês, só voltar aqui um slide, a alface ela pode ser comercializada em engradados de madeira, né, que muitas vezes prejudicam um pouco a qualidade do produto, mas ainda é bastante utilizado na comercialização de alface, ou, né, embalagens de papelão. Então, para a alface americana, principalmente para as redes de fast food, que às vezes tem que viajar a longas distâncias, a alface tem sido comercializada em caixas de papelão. Mas olha aqui a diferença quando é comercializada, né, de forma inapropriada em engradados de madeira. E, né, felizmente, o mercado tem se especializado, tem comercializado a alface de outras formas, muitas vezes até em folhas destacadas, já lavadas, pré-lavadas, né, em embalagens mais adequadas e que garantem uma preservação maior do produto colhido. Aqui é a ilustração da comercialização de alface com folhas destacadas, tá? Mas no Brasil predomina a comercialização em plantas inteiras. Tá? E eu vou colocar no portal para vocês um link de uma produção de alface em sistema intensivo. Pessoal, então era mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês a respeito da cultura da alface. E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato pelo IF Virtual.